Esse planejamento é um planejamento de acomodação a um apequenamento do clube que a torcida e os sócios, com razão, não aceitam na sua elaboração, mas as suas limitações estão agora se revelando concretamente na dificuldade de montagem de uma equipe minimamente competitiva, sequer para o Campeonato Carioca, aliás, como possivelmente estaremos, na verdade, disputando não cair na Série B. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal. Vou pedir licença para contar com o seu like, que é importante para esse canal ser indicado no YouTube, então não esquece de deixar o joinha. Chegou a primeira vez, se inscreve no canal e segue o @vascaíno Cerrado lá no Instagram. Vamos direto ao assunto para o vídeo não ficar imenso. Eu bati um papo com o senhor Luiz Manuel Fernandes, grande benemérito que já foi presidente do Conselho Deliberativo, a respeito de assuntos ou de pautas que estão sendo discutidas no Vasco da Gama. Eu sou Luiz Manuel Fernandes, um agente político do Vasco que eu tive aí o prazer de conhecer nesse processo eleitoral, uma pessoa muito educada, muito inteligente, já veio no canal aqui algumas vezes, muito solícito também, então já agradecer aqui, primeiramente, ali ao senhor Luiz Manuel Fernandes ter me atendido prontamente. Então, eu fiz algumas perguntas, são 3 perguntas, como eu fiz semana passada com o Lev, toda semana eu vou trazer alguém para esse debate. Então, a primeira pergunta que eu fiz ao senhor Luiz Manuel Fernandes, eu vou botar na tela para você ver e vou lendo aqui a conversa. Na reunião do orçamento para 2022, no Conselho, o senhor mostrou uma preocupação com relação às metas do Vasco para a temporada. Não temos uma perspectiva de brigar nem pelo título estadual por parte dessa gestão. Como o senhor está vendo a montagem do elenco e a estrutura montada para o departamento de futebol com Carlos Brasil e o Zé Ricardo assumindo o protagonismo com a omissão dessa atual gestão? E a declaração do técnico do Vasco de que nunca ouviu tanto não na sua vida e que o Vasco precisa, segundo ele, abre aspas, recuperar a sua credibilidade, fecha aspas. Agora eu vou trazer a resposta do senhor Luiz Manuel Fernandes para vocês. Bom, eu vejo com muita preocupação o planejamento que orientou a proposta orçamentária, cuja conclusão ainda não foi feita nas discussões do Conselho Deliberativo. A proposta orçamentária materializa um plano de gestão para o ano que se abre. E as premissas que orientaram o planejamento são premissas, ao meu ver, inaceitáveis para um clube da grandeza do Vasco. Se estabelecer um planejamento tendo como premissa orientadora chegar às semifinais do Campeonato Carioca, ou seja, não disputar o título do Campeonato Carioca, chegar à terceira fase da Copa do Brasil, portanto, não disputar o título da Copa do Brasil, e mantendo a perspectiva principal do ano, como deve ser, de acesso ao lugar que cabe ao Vasco na primeira divisão do futebol nacional, do Campeonato Brasileiro, mas mantendo um planejamento financeiro da mesma ordem que não nos levou ao acesso em 2021. Então, a minha apreciação é que esse planejamento é um planejamento de acomodação a um apequenamento do clube que a torcida e os sócios, com razão, não aceitam. E a concepção que está por trás desse planejamento é uma concepção baseada exclusivamente numa política de austeridade orientada à adequação aos limites de receita existentes. No meu entender, isso é uma política de acomodação ao apequenamento do clube. O que deveria orientar o planejamento da administração para este ano é a superação do quadro em que o Vasco se encontra e, portanto, um planejamento de alavancagem de receitas que possibilitassem colocar o Vasco em outro patamar, possibilitassem ao Vasco montar uma equipe competitiva em todas as competições que disputa e não rebaixar os objetivos e as metas a serem alcançadas a esse desempenho medíocre que serviu de premissa para o planejamento em curso. Então eu vejo com muita preocupação. E não só esse orçamento não foi aprovado no Conselho Deliberativo por inconsistências na sua elaboração, mas as suas limitações estão agora se revelando concretamente na dificuldade de montagem de uma equipe minimamente competitiva, sequer para o Campeonato Carioca. Aliás, isso tem sido revelado pelo Zé Ricardo nos seus pronunciamentos, a dificuldade de ter aceitação de jogadores medianos em compor o elenco de um clube gigantesco como é o Vasco da Gama. Então acho que isso expressa
uma incapacidade de gestão. Isso é o que mais me preocupa. E a perdurar esse caminho é um caminho em que não só nós não voltaremos a não conquistar nosso principal objetivo no ano, que é de retorno à primeira divisão do futebol nacional, que é o lugar onde nós devemos estar, dada a grandeza do clube, como possivelmente estaremos, na verdade, disputando não cair na Série B, dada as dificuldades de montagem de um elenco competitivo que vão se revelando. Então, isso eu vejo com extrema preocupação. Acho que não é a situação a que o torcedor do Vasco possa aceitar. Não é uma situação que o torcedor do Vasco possa aceitar. Então, é necessário uma reversão urgente de perspectivas do nosso clube no ano. Pergunta número 2 é sobre a SAF. Isso, a grande polêmica no Brasil, os clubes se tornando clube empresa. Eu lembro sobre o Luiz Manuel Fernandes, quando eu entrevistei ele em 2020, ele era a favor que o Vasco se tornasse clube empresa no modelo alemão, onde ele ia preservar um maior percentual de ações e não fazer como fez o Cruzeiro e o Botafogo, entregando 90% das suas ações, vendendo o departamento de futebol. A pergunta que eu fiz para ele é a seguinte: com relação à SAF, qual a sua opinião sobre a possibilidade do Vasco se tornar um clube empresa por não ser viável financeiramente, segundo os gestores? Houve um encontro com o senhor e o Jorge Salgado para conversar sobre o assunto SAF. Foi apresentado valores de um possível aporte financeiro à SAF? E se foi, qual seria o montante? Sobre valores ele não quis falar, mas sobre a SAF ele falou bastante. Diante desse quadro que se apresenta de forma muito desafiadora para o clube, quer dizer, uma crise financeira na qual a direção responsável por superar essa crise não apresenta efetivamente alternativas e soluções de captação que possam viabilizar essa superação, surgiu no final do ano passado, de maneira repentina, a proposta de aprovação de uma SAF, quer dizer, baseada na nova legislação que orienta a possibilidade de montagem de sociedades de propósito específico de natureza empresarial para comandar modalidades esportivas em clubes associativos. Isso surgiu com força por parte da diretoria administrativa como a única solução possível para os problemas financeiros enfrentados pelo clube. Então, em primeiro lugar, eu acho que eu não descarto a possibilidade de aprovação de uma SAF, desde que os seus termos sejam favoráveis para o clube, desde que, na minha opinião, o clube mantenha o controle sobre a SAF constituída. Eu defendi isso ao longo dos debates da campanha eleitoral de 2020, né? Defendendo, inclusive, o modelo alemão, que é o modelo em que o clube associativo mantém a maioria das associações da sociedade constituída para gerir o futebol. Acho que isso poderia ser uma solução de forte captação de recursos em espaço reduzido para, inclusive, enfrentar e reverter de maneira célere o descompasso de arrecadação que nos separa hoje do nosso principal rival. Mas, de toda forma, o modelo de SAF a ser implantado, ele tem que ser examinado com todo cuidado. Ele tem que ser comparado com outras modalidades de captação, os riscos e vantagens de cada alternativa têm que ser pesados e, sobretudo, ele não pode ser uma solução de desespero, porque se a SAF for concebida como solução de desespero, única solução à disposição do clube, ela já se inviabiliza como solução estruturante para o clube, porque o clube passa a ficar refém de ações especulativas e investidores sabedores de que a situação do clube é uma situação de desespero. Então, a forma como a proposta da SAF foi comunicada foi a pior possível por parte da diretoria do clube, porque ela é apresentada publicamente nos seus discursos como única solução possível, o que já enfraquece a posição de negociação do clube com investidores, porque eles sabem que estarão tratando com uma gestão sem alternativa estruturada para poder, inclusive, servir de contraponto à negociação. E ela foi apresentada de forma absolutamente assodada para os poderes do clube. Quer dizer, no final de novembro, veio uma correspondência, um ofício da presidência, endereçada por um lado o presidente do Conselho de Beneméritos, por outro o presidente do Conselho Deliberativo, pedindo a aprovação imediata de um projeto de SAF, sem apresentar qualquer projeto. Então, é difícil ser a favor ou contra uma proposta inexistente. Primeiro, tem que se apresentar a proposta. E foi dessa forma que o Conselho de Beneméritos reagiu. Ele elaborou um roteiro de 10 perguntas mínimas, básicas, para poder começar a pensar a elaboração de um parecer. Essa resposta foi enviada com essas 10 perguntas à diretoria administrativa por parte do presidente do Conselho de Beneméritos no início de dezembro, e até agora essas perguntas não foram respondidas. Então, no momento, não há qualquer proposta concreta de SAF, não há qualquer modelo de negócios que possa, inclusive, ser avaliado por qualquer poder do clube.
Porque o que se apresentou foi simplesmente uma carta de intenções. E nos pronunciamentos públicos, o modelo SAF é apresentado, como eu disse antes, como única alternativa possível. Se é a única alternativa possível, é uma solução de desespero que não interessa ao clube, porque já enfraquece a posição de negociação do clube com potenciais investidores e acaba revelando que não há qualquer negociação com investidor em curso. Ainda vai se buscar investidores, sem ter qualquer outra alternativa de recuperação financeira do clube na agenda em discussão para poder ser contraposta a uma eventual estruturação de uma proposta de SAF. Então, do jeito que está, não dá nem para ser a favor nem contra, porque a proposta ainda existe. Então, foi esse o conteúdo da resposta dada pelo presidente do Conselho de Beneméritos ao ofício enviado pelo presidente da diretoria administrativa. Eu tive, como foi noticiado, uma reunião com o presidente Salgado junto com outro grande benemérito, Osório, na sexta-feira da semana passada, e simplesmente o que eu apresentei na reunião foi justamente isso que eu estou dizendo aqui, que já constava da carta-resposta do Conselho de Beneméritos, que é necessário formatar uma proposta para que nós possamos apreciar e avaliar as suas vantagens e os seus riscos. E também tive a oportunidade de dizer para ele que considerava equivocado encaminhar a SAF como única alternativa, porque isso já inviabiliza esse próprio diagnóstico e abordagem já inviabiliza a construção de uma SAF pensada como solução estruturante para os desafios do clube, não como uma solução de desespero, e nos enfraquece, como já disse antes, nas negociações com potenciais investidores. Então essa é uma proposta que está muito embrionária, na elaboração por parte da diretoria administrativa, é isso que eu pude constatar. Ela ainda está sendo formatada, e eu acho que ela tem que ser primeiro formatada como proposta, como modelo, para que os poderes do clube possam avaliar a sua relevância para o clube, as suas vantagens para o clube, em comparação com outras alternativas de caminho, de recuperação financeira. Então, por isso que eu acho que é uma discussão que está em fase muito embrionária. Essa discussão, independente da apreciação que nós façamos do modelo de SAF adotado pelo Cruzeiro e pelo Botafogo. No caso do Cruzeiro e do Botafogo, foi um processo de discussão ampla, complexa e demorada. No Botafogo levou 3 anos, no Cruzeiro 2 anos. E ele não pode ser apresentado a toque de caixa como única solução a ser implementada de imediato no Vasco, sem uma discussão mais ampla e profunda, pesando os riscos envolvidos na adoção desse modelo. Então, essa é a minha apreciação do estágio em que se encontra a discussão sobre a SAF dentro do clube. Tá gostando do vídeo? Deixa o joinha, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal. De repente você era inscrito, mas saiu, sempre dá um bug aí, se inscreve no canal, beleza? Para finalizar, fiz uma pergunta para ele a respeito de uma possível renúncia do Jorge Salgado. A primeira, ele ficou desconfortável em responder, porque trata-se do campo da hipótese, e ele não gosta de comentar hipoteticamente, mas ele achou interessante falar sobre o assunto, porque houve ali uma eleição direta. E como é que ficaria se o Salgado renunciar antes de completar 1 ano e meio de mandato? Ele fala em anomalia no estatuto e que isso vai gerar judicialização se não houver um acordo, uma conversa entre os grupos políticos. É um assunto muito interessante e a maneira que ele explica é muito didática, muito legal mesmo. A pergunta formulada é a seguinte: na sua opinião, se o Salgado renunciar ao cargo de presidente antes de completar 1 ano e meio de mandato, qual será o percurso percorrido para uma nova eleição? Via Assembleia Geral com sócios escolhendo um presidente de forma direta e uma nova chapa para o Conselho, ou via Conselho Deliberativo com a troca apenas do presidente escolhido por conselheiros? Vamos à resposta. Eu tenho um pouco de dificuldade de raciocinar hipoteticamente em termos de uma eventual renúncia do presidente do clube, porque renúncia é um ato de vontade individual, pessoal. E esse ato não foi tomado, ele não foi apresentado. Então nós estamos aqui numa discussão hipotética em relação a um ato de vontade individual que não se apresentou. Então tem um pouco de dificuldade de enveredar por essa discussão. Então a nosso raciocínio aqui, a nossa discussão está inteiramente no terreno hipotético. O que eu posso apontar é que a introdução das eleições diretas no clube foi feita, sem completar a reforma do Estatuto do clube. Eu fui o autor do encaminhamento que levou à aprovação da introdução das eleições diretas por unanimidade na deliberação da reunião do Conselho Deliberativo do Vasco. Mas ele foi encaminhado por mim como primeiro ponto de uma reforma estatutária mais ampla. Infelizmente, essa questão foi judicializada e a Justiça não permitiu que a reforma completa do Estatuto fosse submetida à apreciação dos sócios.
E com isso, em 2020, né? E com isso estabeleceu-se uma anomalia, porque foi introduzida a eleição direta para presidente do clube nos marcos do estatuto atual, sem que todas as consequências dessa introdução fossem incorporadas ao próprio estatuto. Então, introduziu-se a eleição direta para presidente do clube, mas preservou-se, nos termos do estatuto anterior, a eleição pelo conselho do presidente, em caso de renúncia do presidente, antes de completar 1 ano e meio de mandato. Então, aqui estabeleceu-se um imbróglio político-jurídico, né? Porque não se completou a reforma do estatuto e todas as consequências da introdução das eleições diretas para presidente não foram incorporadas ao estatuto. Então, eu acho que, na eventualidade da renúncia de um presidente eleito, com base no estatuto atual, antes de completar 1 ano e meio do seu mandato, estabeleceu-se um conflito, porque como é que vai se deslocar da vontade geral dos sócios a escolha do presidente agora e voltar para uma escolha de presidente pelo Conselho Deliberativo? Isso, evidentemente, contraria o avanço que foi dado com a introdução da eleição direta para presidente no Estatuto do Clube, embora a reforma não tenha se completado, e com isso permaneceu-se com a disposição de escolha de um novo presidente pelo próprio Conselho, se este renunciar ao seu mandato antes de completar 1 ano e meio de mandato. Evidentemente, isso é uma herança do Estatuto anterior, em que a eleição não era direta. A eleição do presidente do clube era feita no próprio Conselho Deliberativo. Ao mesmo tempo, como é que nós vamos ter uma eleição para presidente no Conselho descolada da vontade dos sócios, expressa em Assembleia Geral, em eleição direta? Simultaneamente, como é que nós vamos... A introdução da eleição direta combinou a eleição direta para presidente com a escolha dos conselheiros eleitos do Conselho Deliberativo. Então, como é que agora nós vamos ter uma eleição para presidente descolada da eleição dos conselheiros eleitos para compor o Conselho Deliberativo? Então, estabeleceu-se um imbróglio político, estatutário, e inevitavelmente será um imbróglio que será judicializado. Então, é um cenário de muita confusão. Quer dizer, eu acho que a solução disso exigiria um acordo político interno no clube, de convocação de eleições diretas não só para presidente, mas para recompor o Conselho Deliberativo com conselheiros eleitos, face a uma eventual renúncia do presidente da diretoria administrativa antes de completar 1 ano e meio do seu mandato, dada as contradições estabelecidas sobre a matéria no Estatuto, em função de não ter se completado a reforma do Estatuto, levando uma reforma global do Estatuto à apreciação dos sócios em Assembleia Geral. Então, é dessa forma que eu vejo a questão, mas volto a dizer, eu tenho dificuldade de entrar nessa discussão, porque o fator que poderia motivar essa discussão ela não está configurado. Não houve pedido de renúncia por parte do presidente atual do clube antes dele ter completado 1 ano e meio do seu mandato. Então, tudo que nós estamos raciocinando aqui, ou ponderando, ou especulando, é em uma hipótese que não foi materializada. Então, é dessa forma que eu vejo a questão, e por isso, quer dizer, qualquer solução de recomposição da diretoria administrativa, acho que deveria passar por um amplo acordo político dentro do clube, visando a realização de novas eleições. Essa é a minha opinião. Tá aí meu bate-papo com um grande benemérito, o senhor Luiz Manuel Fernandes, ex-presidente do Conselho Deliberativo. Agradecer mais uma vez a atenção que ele deu aos inscritos do canal Vascaíno do Cerrado. Não é a primeira vez, e não é porque o canal cresceu no último ano. Desde o ano passado, o senhor Luiz Manuel Fernandes sempre me atendeu. Então, um cara que não tem vaidade, um cara muito educado, como eu falei, e muito inteligente, sabe muita coisa de Vasco, beleza? Deixa seu comentário a respeito do vídeo, curte, compartilha, tamo junto, grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas.